Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, salve, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa, e sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Português para Brasileiros, este programa que é destinado a você que quer saber muito mais sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. E eu preciso te pedir um favor, né? Sempre preciso pedir. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e aproveitar tudo que aqui está disponível sobre a nossa querida língua portuguesa. É um canal gratuito para que você entenda mais sobre o nosso idioma. Então não se esqueça de aproveitar tudo. E deixa também comentários lá na descrição, até porque é por meio deles que eu fico sabendo se o trabalho aqui presta ou não presta. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês é que eu publiquei um e-book. O nome desse e-book é Como Estudar a Língua Portuguesa, um e-book gratuito que você consegue ter acesso a ele aqui na descrição do vídeo. Tem um link aqui embaixo e é só você clicar lá e fazer o download do e-book. Eu fiz um e-book curtinho que te explica como estudar a língua portuguesa. Elias, eu não sei por onde que eu começo. Tá lá como é que você começa. Elias, como é que eu organizo uma grade horária de estudos? Eu coloquei lá, inclusive se você estuda por grade horária semanal ou por ciclos, já está tudo organizado. É só pegar o material e começar a estudar hoje. Então faça o download do e-book que está aqui na descrição do vídeo. E depois de falar de tonicidade, obviamente precisamos falar sobre acentuação gráfica. Agora sim, nós chegamos a um assunto, é o primeiro assunto do Português para Brasileiros, que eu te digo que é importante para qualquer prova de concurso público, qualquer prova de Enem, qualquer prova de vestibular, qualquer avaliação da sua vida, tua prova da escola, para qualquer coisa, para fazer uma plaquinha para colocar no seu estabelecimento comercial, você precisa dominar a acentuação gráfica. Então agora a gente entra numa seara de assuntos, veja, nós viemos num crescimento, e depois de falar de tonicidade, obviamente, não dá para deixar de fora o assunto acentuação gráfica. Antes de falar da acentuação gráfica, eu quero te falar sobre os sinais diacríticos ou notações léxicas. Elias, que papo é esse de sinal diacrítico e notação léxica? Simples demais, não há nada de difícil nisso. São justamente essas marquinhas que nós colocamos nas palavras a fim de determinar alguma coisa na leitura dela. Entre esses sinais diacríticos e notações léxicas, nós temos os acentos. Na língua portuguesa, nós temos 3 acentos. Que acentos são esses? O agudo, o circunflexo e o grave, que é o sinal indicativo de crase. Veja que o acento agudo, ele vai marcar para você o som aberto. O acento circunflexo, o som fechado. E o acento grave, o fenômeno da crase. Elias, e o que é o fenômeno da crase? É um fenômeno da fusão. Eu não sei se você sabia, mas eu vou te contar uma coisa. Imagine a seguinte frase. Eu me referi à sua situação com crase. Eu me referi a, com crase, sua situação. Nessa frase, se você for fazer a leitura dela, eu não posso fazer a pronúncia de 2 As. Eu não sei se você já percebeu, mas é até engraçado. Uma pessoa que de repente está num púlpito de uma igreja ou de repente vai fazer algum discurso, aí a pessoa diz, eu me referi a sua situação. Não, porque o fenômeno da crase significa unir o som dos As. Então, na verdade, o adequado, mesmo com o sinal indicativo de crase, o correto seria dizer, eu me referi a sua situação, e não a. E tem gente que faz o A ainda com a cabeça, né, para dizer aqui tem uma crase. Nada disso. O sinal diacrítico está lá justamente para marcar o fenômeno, uma fusão. Também são considerados sinais diacríticos ou notações léxicas o til, o cedilha, o apóstrofo, o trema e o hífen. Todos eles são considerados também sinais diacríticos ou notações léxicas. Só que esses não são considerados acentos, eles são apenas sinais, sinais indicativos de alguma coisa. Por exemplo, o til é um sinal indicativo de nasalização. O cedilha indica que o som do C não vai ser som de k, mas sim som de SS. O apóstrofo indica a supressão de uma vogal. O trema, que só ficou nas palavras estrangeiras, ele indicava que o som de um U seria realizado numa palavra como 50, tranquilo, consequência. E o hífen serve para aquelas marcações que nós já falamos lá atrás na aula de hífen. Seriam essas as notações léxicas e os sinais diacríticos. Todos esses que eu citei são considerados notações léxicas, sinais diacríticos. Dentro deles eu tenho os acentos agudo, circunflexo e grave.
Só que na acentuação gráfica, a gente só fala de agudo e circunflexo. Aliás, atenção e muito cuidado, viu, meus amigos? Quando eu falo do tio, o tio não é acento. Existem bancas de concurso público que, em questões de acentuação gráfica, querem explorar o tio, só que tio não é acento. Ou seja, se você pega uma palavra como canção, essa palavra não recebe qualquer acento, ela apresenta um tio, que é meramente um sinal indicativo de nasalização, mas não é acento. Quando a questão fala sobre acentuação gráfica, ou é o agudo ou é o circunflexo. Agora que eu falei pra você o que é um acento, eu quero falar com você das regras de acentuação gráfica. Eu vou te apresentar neste vídeo as 3 regras básicas e elementares da acentuação gráfica. Que regras são essas? A primeira regra, que foi inclusive citada na aula de tonicidade, aliás, se você não tiver visto a aula de tonicidade, eu sugiro que você volte um vídeo antes e veja a aula de tonicidade. Não veja a acentuação gráfica sem ver a aula de tonicidade. Inclusive, eu vou deixar no card aqui acima o acesso a essa aula de tonicidade. Veja a tonicidade antes de vir para a aula de acentuação gráfica, para que você não confunda os conceitos. A primeira regra de acentuação, então, é a regra básica da acentuação e aquela que você aprende desde os 2 anos de idade. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Acentuam-se todas as proparoxítonas da língua portuguesa. É o caso de palavras como sílaba, tônica, oxítona. A palavra oxítona também é uma palavra proparoxítona. É o caso, por exemplo, de Fátima. Todas são palavras que são proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima sílaba é a tônica e toda proparoxítona é acentuada. Inclusive, deixa eu te contar uma curiosidade. A menor parte das palavras da língua portuguesa são palavras proparoxítonas. É o menor grupo de palavras da língua portuguesa. Por isso que foi muito conveniente dizer que toda proparoxítona é acentuada. Uma vez que, por ser o menor grupo de palavras da língua portuguesa, era melhor marcar todas com acento. E é por isso que toda proparoxítona é acentuada. Aliás, eu quero até aproveitar em cima dessa curiosidade te contar uma coisa. Se lembra quando na escola você estudou noções de versificação? Ao estudar as noções de versificação, você descobre o seguinte: ao fazer a escansão de um verso, a contagem de sílabas poéticas, você sempre para a contagem na sílaba tônica da última palavra do verso. É assim que a gente faz uma versificação, a escansão poética. E por esse motivo, é considerado muito habilidoso aquele poeta que consegue fazer as suas rimas com palavras proparoxítonas. Sabe por quê? Porque quando um poeta faz rimas com palavras proparoxítonas, ele está trabalhando com o menor grupo de palavras da língua portuguesa. E sabe quem é que fez isso sabiamente? Chico Buarque, na música Construção. A música Construção, além de falar de uma história muito bonita acerca de um operário, além de falar sobre essa temática universal, ela também tem um rigor de produção estética literária muito grande. Só de fazer rima o tempo inteiro com palavras proparoxítonas. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, atravessou no meio do passeio público, eu não sei a sequência da letra. Mas, se você pegar a música Construção, você vai ver que todas as rimas são com palavras proparoxítonas. Atrapalhou o trânsito como se fosse sábado, correu no patamar 4 paredes lógicas. Todas as palavras são proparoxítonas. Parabéns pro Chico Buarque, que aliás é foda. A segunda regra de acentuação é sobre as palavras oxítonas. A gramática da língua portuguesa diz o seguinte, que nós devemos acentuar as oxítonas terminadas em a, e, o, em, seguido ou não de S. Ou seja, pode ser as, es, os, ens. Só que ens com E, N, S. Beleza? É o caso, por exemplo, de uma palavra como pará, café, mocotó e armazém. Veja que pará, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Mocotó, oxítona terminada em O. E armazém, oxítona terminada em em. Poderia ser armazéns? Poderia. Poderia ser cafés? Poderia. Poderia ser parabéns? Poderia também. Todas elas estão dentro da regra das oxítonas. E a nossa terceira e última regra deste vídeo é a regra das paroxítonas. A regra das paroxítonas ela é praticamente o contrário da regra das oxítonas. Nas oxítonas, eu disse que são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em. No caso das paroxítonas, a regra é o contrário. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O,
em. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Vejamos, por exemplo, as palavras mesa, parede, quadro e item. Essas 4 palavras, elas são paroxítonas. Mesa, só que é terminada em A, não é acentuada. Parede é paroxítona, mas é terminada em E, não é acentuada. Quadro é uma paroxítona terminada em O, não é acentuada. Item é uma palavra paroxítona terminada em em, então ela não vai ser acentuada. As demais paroxítonas com terminações diversas é que vão ser acentuadas. É o caso, por exemplo, de táxi. Táxi é uma palavra paroxítona terminada em algo diferente de A, E, O, em. Então, táxi é acentuado. É o caso de bônus. Bônus é uma palavra paroxítona com terminação diferente de A, E, O e em. Por isso é acentuada. Também temos o exemplo de amável. Amável é uma paroxítona com terminação diferente de A, E, O, em. É o caso, por exemplo, de uma palavra como caráter. Caráter é uma palavra paroxítona que não é terminada em A, E, O e em. E tantas outras palavras. E é muito mais fácil você fazer por exclusão do que ficar tentando decorar uma caralhada de mnemônicos que envolvem essa possibilidade de paroxítono. Por exemplo, o cara foi lá e colocou um roxinol não... Eu me lembro só da escola. O cara foi lá e decorou. Um roxinol não lê de tongo PS. Aí vai lá e corta o O, corta o I, faz uma salada do cacete. Não. Vai por mim. As paroxítonas não terminadas em A, E, O e em é que são acentuadas. Legal? Sem mistério, e você vai perceber que vai dar sempre certo. Agora eu quero chamar a sua atenção para um tipo especial de paroxítona que também está na regra das paroxítonas, que são as paroxítonas terminadas em ditongo. Vou falar para vocês 3 palavras: necessário, série e bactéria. Se eu faço a separação de necessário, necessário. Veja que é uma palavra paroxítona, sa, e a sílaba tônica é a penúltima, por isso a palavra é paroxítona. E ela é paroxítona terminada em ditongo. Olha o iô. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas. Compara necessário com quadro. Quadro termina em o e antes do o vem uma consoante. Por isso que não é acentuado. Agora, necessário é uma paroxítona não terminada em o, é iô. Um ditongo crescente da língua portuguesa. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo, elas também são acentuadas, legal? A palavra série segue o mesmo procedimento. Se eu separo série, eu tenho série, ou seja, uma palavra paroxítona terminada não em e, sim em ie, ou seja, uma paroxítona terminada em ditongo, essa palavra é acentuada. O mesmo ocorre com a palavra bactéria. Em bactéria, bactéria é uma paroxítona também terminada em ditongo e que deve ser acentuada. Nesse momento, você deve estar pensando assim: Elias, mas eu vi por aí que essas palavras podem ser também proparoxítonas. Calma, eu vou te explicar. Pessoal, nós teremos um episódio sobre separação silábica. Eu acho que é uma das aulas mais aguardadas pelos meus alunos. Como separar sílabas. Nós teremos então uma aula sobre separação silábica, beleza? E nessa aula sobre separação silábica, eu vou ter a oportunidade de falar para você, como fazer a separação silábica correta das palavras, e 2, como é que fica esse negócio de paroxítona terminada em ditongo e eventual proparoxítona. Neste momento, eu quero que você considere o seguinte: essas palavras que você tem dúvida se são paroxítonas terminadas em ditongo ou proparoxítonas, eu quero que você as considere paroxítonas terminadas em ditongo. A próxima aula vai ser sobre acentuação ainda. A próxima depois da próxima, gostou da explicação? A próxima depois da próxima vai ser justamente sobre separação silábica. Você não perde por esperar. Essa aula vai ser sensacional, você vai ver que ela vai tirar todas as suas dúvidas sobre como separar sílabas para questões de acentuação gráfica e também para translineação em redação discursiva. Aguarde, beleza? E dessa forma, portanto, meus amigos, nós terminamos mais um episódio do Português para Brasileiros. Não se esqueça do like, do joinha, do gostei, do curtir, de ativar as notificações, de me seguir nas redes sociais e de deixar um comentário bem legal aqui na descrição do vídeo, tudo bem? E o e-book tá aqui, viu? Aproveita para baixar isso da língua portuguesa. Beijão, até a próxima!